Na aula de hoje do professor Algacir José Rigon, o tema será Introdução à Filosofia da Educação. Entre os tópicos abordados estão definição, indagações iniciais, primeiros filósofos. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Algacir, sou professor da Universidade de Brás Cubas e vou estar com vocês para as discussões da disciplina de Filosofia da Educação. Vocês vão perceber aí ao longo do percurso também que em relação à minha formação, eu tenho aí um pouco dessa bagagem filosófica porque foi a minha formação primeira aí. Mas, uma vez que eu partilhei também um pouco dessas concepções religiosas, ou seja, eu estava no seminário, então foi em vista disso também, quer dizer que eu acabei fazendo aí filosofia, cursando filosofia mais ou menos, junto com teologia ou então com toda a formação teológica. Isso ajuda muito, para quem está pensando um pouco essas teorias ou as explicações sobre o mundo, visões de mundo, concepções de homem e assim por diante. Então é um confronto dessas ideias. Logo na sequência, então, após o curso de filosofia, eu saio um pouco no sentido da área da filosofia pura e passo a atuar um pouco mais na área da educação, que é onde eu faço então um mestrado em educação e dou continuidade aos estudos, de forma específica aí, estudando um pouco mais questões ligadas à psicologia, à neuropsicologia e outros assuntos, mas evidentemente nunca deixando de lado essa questão filosófica. Então essa é uma questão importante a ser destacada. E mais adiante, dando continuidade no doutorado, então, que é quando eu venho para São Paulo fazer o doutoramento, eu também continuo um pouco nessa esteira, nesse entroncamento aí entre filosofia e educação. Então essa é a área em que eu me encontro um pouco mais tranquilo, juntamente com outra área da psicologia, que é onde eu aí acabo gastando um pouco mais de tempo, me dedicando um pouco mais a essa formação específica. Então vocês vão ter aí, ao longo das nossas discussões, o compartilhamento dessas experiências aí. E aí, em relação à disciplina, filosofia da educação, eu vou fazer também uma breve introdução agora, discutindo um pouco qual a relação entre a filosofia, quer dizer, nós temos aí uma área específica chamada filosofia e uma outra área chamada educação, ou pedagogia propriamente dito, que é aquilo que nos interessa. E aí nós também podemos fazer, ao longo das nossas reflexões, uma diferenciação um pouco do que é educação e o que é pedagogia, se são a mesma coisa, se são coisas diferentes. Então isso é importante. E a filosofia, enquanto um modo de reflexão, um apelo à reflexão, também deve contribuir para esclarecer esses conceitos. Essa parece ser já de imediato aquilo que nós podemos apontar enquanto contribuição da filosofia, ou seja, um acompanhamento, uma reflexão rigorosa sobre os conceitos que serão utilizados no percurso aí das nossas aulas, ou então daquilo que é propriamente as teorias, daquilo que são propriamente as teorias pedagógicas. Então, para começar, nós já podemos apontar aí como primeira questão, filosofia da educação, o que é e também aí para que serve, E aí nós já podemos dizer, a filosofia se preocupa com o bom, isto é, com o que é o bom. Então, duas coisas importantes quando nós falamos em filosofia da educação. A primeira pergunta, quer dizer, o que é isso? Então, quer dizer, qual que é de fato a definição, qual que é o objeto de estudo. Aliás, quando nós falamos de qualquer ciência, de qualquer disciplina, nós precisamos sempre nos perguntar qual que é o objeto de estudo. Quer dizer, o que é em última instância essa disciplina e também qual em última instância, quer dizer, a sua utilidade, para que serve de fato. Então, se nós pensarmos a partir da filosofia, nós já podemos dizer aí que é um campo do saber, ou nós até podemos considerar uma ciência que preza aí pela reflexão rigorosa. E aí quando se fala em filosofia também, nós podemos mencionar de uma maneira breve, aquilo que se diz no senso comum, cada um tem a sua filosofia de vida. Isso, evidentemente, pode ser possível no sentido do senso comum, mencionar essas coisas, porque de fato todo homem pensa, todo homem faz uma reflexão sobre aquilo que é a sua vida, ou faz aquelas perguntas clássicas, de onde vim, quem sou eu, para onde vou. Então, toda vez que nós nos perguntamos isso, de alguma forma nós podemos dizer que estamos filosofando, pois estamos trabalhando com o pensamento, estamos fazendo uma reflexão sobre o que é o mundo, sobre o que é o homem, sobre o que são
as coisas de um modo geral, qual é a origem disso tudo, qual a origem do nosso pensamento, do conhecimento e assim por diante. Então nós podemos pensar a filosofia aí em diferentes dimensões, inclusive dizendo, né, que todo mundo aí tem um pouco de filósofo em última instância, mas isso é apenas no sentido do senso comum. Se nós pensarmos na filosofia enquanto uma disciplina mais pura, né, enquanto ciência, então nós vamos precisar sim de uma teoria, né, que dê endosso, que dê embasamento para se afirmar então que a filosofia é sim uma reflexão mais rigorosa. Nós precisamos ter um raciocínio controlado, um pensamento controlado aí, há leis para se pensar. Não podemos pensar de qualquer forma. Por exemplo, nós temos que cuidar da contradição. Nosso pensamento não pode ser contraditório, ou seja, não podemos dizer algo agora, né, e logo em seguida dizer algo diferente que contradiga aquilo que estamos dizendo. Então, quer dizer, é uma regra aí para que haja uma boa condução da reflexão do pensamento. E a filosofia, no sentido mais puro, o filósofo, né, por excelência, é o filósofo que tem um pensamento controlado nesse sentido, né, ou seja, segue as regras aí da boa reflexão, da boa conduta. E a educação, né, quer dizer, faz uma fronteira aí com vários aspectos nesse sentido. Ou seja, quando nós pensamos na educação, nós pensamos na educação de diferentes formas. Ou seja, a educação ela acontece aí no mundo cotidiano, né, de forma mais ou menos espontânea. Depois nós já vamos definir melhor, né, os processos aí de cultura, né, endoculturação e assim por diante, nos quais há a presença forte da educação. Agora, quando nós falamos em pedagogia, é o momento em que a educação, né, esses processos educativos passam a ser sistematizados e nós ganhamos muito em relação a isso, né, porque é a vez que entra a pedagogia, ou seja, uma teoria da educação. E quando nós falamos em pedagogia, teoria da educação, nós falamos também em ensino formal, sistematizado. Portanto, não é um ensino que acontece de qualquer forma, mas entra aí a figura do professor, do aluno, tem um espaço, um tempo próprio para isso, né? Então são outras características, né, que são agregadas a esse processo de ensino, né, ou ao processo de educação em si, para que ele possa chamar de um processo pedagógico aí. Então, quer dizer, são algumas questões que estão na fronteira. E a filosofia, né, ajuda nesse sentido a que esse pensamento, né, sobre a educação seja rigoroso, né, tenha uma reflexão aí, elucide os conceitos e assim por diante. Então, são coisas importantes a ser consideradas. E aí, isso, né, tem em vista a ideia do bom, né? Então, discutir aquilo que é o bom, aquilo que é o melhor em última instância. Não é discutir o bem, não é discutir, às vezes, outras questões ligadas a isso, mas aquilo que é o bom de fato, né? Para continuar as nossas discussões, nós ainda podemos apontar que uma primeira definição, então, é ser um saber racional e crítico das condições de possibilidade da realidade experimental educativa em seu conjunto. Então, nós, quando estamos falando de filosofia da educação, nós vamos falar de um saber racional em relação às possibilidades da educação, ou seja, dos meios, né, das formas como a educação pode acontecer. E aí, nesse sentido, é que nós vamos ter aí várias reflexões, porque nós temos também, em última instância, né, várias teorias pedagógicas. Isto é, nós temos teorias que ora focam, por exemplo, no aluno, ora focam no professor, né, ora focam na relação entre ambos, pode ser uma relação linguística, dialógica, pode ser, enfim, né, as mais variadas relações. E aí a educação, em vista disso, vai assumindo feições diferentes. Como consequência, nós vamos ter métodos pedagógicos educativos diferentes, nós vamos ter aí também formas de condução da educação, da relação entre professor e aluno, formas da condução da avaliação, formas, né, diferenciadas aí de organização do currículo e assim por diante, né? Tudo dependendo então da postura filosófica que se assume em última instância, mesmo que essa postura filosófica por vezes não esteja clara, mas nós acabamos assumindo isto de algum modo, de alguma forma. Então é importante que isso fique claro para o pedagogo, né? E essa então é uma espécie de contribuição da filosofia para com a educação. Então diz respeito às possibilidades da sistematização desses processos de educação que vão acontecendo aí ao longo da história. Quando eu falo ao longo da história, né, são lá desde os primeiros filósofos, desde os primeiros pensadores, incluindo aí até os processos de educação não formal, ou seja, que acontecem, né, em outros ambientes que não na escola propriamente dita. Aliás, falando nisso, né, os primeiros povos, nas primeiras formas de educação, elas aconteciam aí em ambientes diferenciados em relação a isso, né? Não tinha uma escola propriamente dita, né? Nós vamos ver aí que alguns filósofos educavam seus discípulos caminhando, né? Os discípulos caminham, o mestre ia
falando aí, dizendo, né, aquilo que eram as leis, aquilo que eram as regras, né, a forma como se concebia o mundo, o universo, e assim por diante. Os discípulos então o seguiam simplesmente aí, aprendendo a partir daquilo que o mestre refletia, até às vezes sozinho, né, em carreira aí solo, nós podemos dizer. Uma outra questão importante, né, ao se falar nesse sentido, é então aí uma segunda definição, ou seja, enquanto um saber crítico que esclarece conceitos, ou seja, os enunciados e as argumentações que educadores e pedagogos aí utilizam. Então, a filosofia também ajuda a esclarecer os conceitos, né? E presta uma grande atenção nos argumentos, né, que os educadores, pedagogos utilizam nas suas práticas cotidianas. Em vista disso, né, nós podemos dizer que a filosofia da educação vai estabelecer critérios para definir formas, né, quer dizer, correntes de pensamentos, né, ou então condições nas quais os pedagogos, né, os professores, educadores atuam. E aí, quando nós falamos de correntes da educação, é onde entram aí as diferentes tematizações que nós vamos ter, né, nos próximos encontros sobre formas, né, diferenciadas de filosofia da educação, então de concepções aí daquilo que é a educação, da forma como pode ser conduzida a educação. Então são coisas nesse sentido que fazem parte aí do campo da filosofia da educação. E aí nós podemos dizer então, né, que tudo que existe transformado pelo trabalho do homem e significado pela consciência é uma parte da sua cultura. Ou seja, nós temos aí o conceito de cultura. Por que o conceito de cultura aparece aqui? Exatamente porque quando nós falamos da educação, nós falamos dos processos de transmissão cultural, né? Quer dizer, esse é o sentido, de alguma forma, da educação. Não haveria educação sem cultura, ou seja, não haveria educação se a mãe não transmitisse para a filha as formas como ela deve se comportar naquela sociedade. Não haveria educação se não houvesse, em última instância, a transmissão do pai para o filho, do modo como ele deve caçar, pescar, viver, às vezes se comportar também num determinado ambiente. Então são coisas nesse sentido que fazem parte dos processos educativos. E é evidente que se nós considerarmos a atualidade, nós vamos ver que, quer dizer, nós temos uma cultura imensa que nós podemos chamar aí de saber escolar, saber científico, e tudo isso precisa ser transmitido para as gerações seguintes. Então, dentro dessa perspectiva é que está situada então a preocupação da educação, né? Quer dizer, ou é a partir da ideia da cultura que aparece a educação, ou seja, formas de transmissão aí desse saber, né? Formas de transmissão aí dos modos de se comportar, dos modos de utilizar um objeto, dos modos de fabricar, produzir um objeto, ou simplesmente dos modos, né, das formas pelas quais as pessoas vão sobrevivendo em relação à natureza, né? Então, a educação está posta, né, enquanto uma necessidade de transmissão aí dessa cultura. Por isso que é importante, então, essa definição de cultura. Em vista disso, nós podemos dizer, então, que tudo que se aprende de um modo ou de outro, né, faz parte do processo aí de endoculturação, através do qual um grupo social, aos poucos, socializa em sua cultura os seus membros como os tipos de sujeitos sociais, né? Isso até faz uma ponte aí com a ideia com aquilo que é objeto da sociologia, né? Ou seja, a preocupação com a socialização dos indivíduos. Ou seja, nesse aspecto nós vamos ter aí indivíduos cada vez mais capacitados, em última instância, né, a se comportarem de acordo com a forma como o seu grupo se comporta. Então, quer dizer, o novo indivíduo, quem nasce, aos poucos vai absorvendo a cultura, vai absorvendo as formas, né, os modos de se comportar, de agir, numa determinada comunidade, numa determinada sociedade. E isso acontece desde o berço, né? Por incrível que pareça, se nós compararmos aquilo que é a nossa sociedade, né? Então nós vamos pegar aí a sociedade ocidental, ou americana de modo geral, quando a criança nasce, geralmente, né, o que o médico diz, né, o que o pediatra diz, olha, alimente a criança de hora em hora, né, dê mamar no peito de hora em hora. Se nós irmos para outras tribos, né, se nós compararmos com outras culturas, nós vamos ver, por exemplo, lá na tribo dos Guzi, né, indígenas e assim por diante, que o processo de amamentação da criança, ele acontece toda vez que a criança chora, né, inclusive à noite, a mãe geralmente dorme nua, né, para que o filho possa ter acesso ao peito, né, sem sentir fome, né, ou vontade de mamar. Então, quer dizer, nós temos aí um processo de cultura, né, de comportamento, que acontece já desde o nascimento, ou até antes do nascimento, né. Não raras vezes nós vemos aí as grávidas, né, as mamães grávidas, né, colocando aí músicas para o seu bebê, né, para o feto ouvir, né, enquanto uma forma aí de expressar aí sentimento, né, de organizar, enfim.
Então, quer dizer, nós temos aí esse processo aí de endoculturação, ou seja, o processo pelo qual, né, aos poucos, indivíduos vão se socializando aí numa determinada cultura, né, absorvendo a cultura aí do seu grupo em última instância. E aí, já finalizando aí as nossas discussões em relação a isso, nós podemos apontar então que a educação, né, é o território mais motivado desse mapa, ou seja, ela existe quando a mãe corrige o filho para que ele fale direito a língua do grupo, né, ou quando fala a filha sobre as normas sociais do modo de ser mulher aí, né. A educação, então, nesse sentido, né, ela acontece aí nos vários âmbitos, né, formais e não formais, ou seja, nos mais diversos momentos da nossa vida, há sim um processo educativo acontecendo, né? Seja um simples modo pelo qual a mãe ensina a sua filha a se comportar num determinado ambiente, ou nos mais diversos formas, né, e modos de transmissão da cultura, né, no sentido aí irrestrito. Então, toda forma cultural, tudo aquilo que é produzido pela humanidade que nós passamos para a geração seguinte, isso é um processo educativo, né? Evidentemente que na escola, né, há um espaço, há um tempo entre a figura do professor e do aluno, então é onde acontece a educação formal e a submissão aí da educação à teoria pedagógica, à teoria da educação propriamente dita, que se constitui então enquanto uma ciência. A você que prestou atenção, fique aí com o nosso primeiro quiz. A preocupação da filosofia é com A. O bom, B. O belo, C. A consciência, D. O saber. A alternativa correta é a letra A, o bom. Acertou quem respondeu a alternativa A, o bom, pois a grande preocupação da filosofia não é exatamente com o belo, com a consciência, com o saber, embora ela trate disso, mas com aquilo que é bom, né, em termos de saber o que é o bom saber, né, o que é uma boa consciência. Essa é a preocupação essencial aí do campo filosófico. Considerando a educação de um modo geral, de modo especial nos tempos atuais, nós podemos dizer que, sem passar por um processo educativo formal, nós permanecemos aí apenas numa condição vegetativa, ou seja, aquilo que a natureza nos dá ao nascer não é suficiente para vivermos na sociedade, né? Imagine que você nasça aí e não tem educação, você vai permanecer, né, quer dizer, no submundo, aí, ou naquilo que seria o mundo da ignorância, inclusive aquilo que nós podemos pensar então a partir da filosofia. Ou seja, é preciso, sem dúvida nenhuma, entrar, né, para o campo da educação, ou seja, passar pelos bancos escolares e assim por diante, para que nós consigamos, de fato, ter uma condição mais humana, né, e participativa também da sociedade. Por isso, todo o interesse em discutir a educação, né? Não é assim velho ainda dizer, né, nem cafônico quando se diz, né, que a educação ainda passa aí por um processo na qual ela precisa aí ser renovada, né, e constantemente atualizada, de modo especial na sociedade brasileira. Portanto, nós precisamos aí considerar esse campo ainda como um campo promissor e como um campo aí que precisa de muito investimento e muita reflexão para que, de fato, né, os processos pedagógicos eles aconteçam, né, levando a condição dos indivíduos, né, quer dizer, de uma condição aí puramente vegetativa, vamos dizer assim, para uma condição humana de fato. E aí, ao pensarmos sobre educação, né, nós podemos pensar então já a partir aí dos primeiros filósofos, considerando, portanto, né, nesse sentido, que nada é para o grego, né, uma obra de arte tão perfeita quanto o homem educado, né? Então, quando nós pensamos na filosofia, de modo especial pensando a filosofia aqui no Brasil, nós temos aí um grande legado, né, da filosofia ocidental. E a filosofia ocidental, por sua vez, tem seu nascedouro, então, na filosofia grega, naquilo que é o pensamento grego. Evidente, né, existem outros filósofos, né, antes aí do período grego, né, e nós podemos considerar também aí não só a civilização ocidental, mas também a civilização oriental de um modo geral. Então são coisas importantes a serem consideradas toda vez que nós pensamos em filosofia, toda vez que nós nos debruçamos sobre os diferentes modos de se pensar o homem, o mundo, as visões de mundo, ou inclusive a
pedagogia, né, teorias educacionais. Então hoje nós temos acesso um pouco maior a essas informações, nós podemos aí evidentemente, né, olhar para outros mundos, né, de modo especial para o mundo oriental e ver aí outros ideais pedagógicos, educativos e assim por diante. Mas para o grego, né, dentro desse ideal grego, o homem educado, né, era uma obra perfeita, deveria, né, chegar aí a ser comparável a uma obra perfeita. Por quê? Porque o homem educado deveria ter desenvolvido em si todas aquelas funções, todas aquelas aptidões humanas. E aí o homem, nesse sentido, né, estaria, vamos assim, de posse, né, de todas as suas faculdades, tanto mentais quanto morais ou também físicas, né? Então o ideal do homem grego é um homem bem desenvolvido, né, nos diferentes pilares da nossa vida, né? Quer dizer, considerem aí quais forem os pilares, mas o homem então deveria ser completo, né, deveria ser desenvolvido nesse sentido da totalidade. Ou até, né, de alguma forma, nós podemos dizer que o homem grego bem desenvolvido, né, quer dizer, o homem grego bem educado, essa obra de arte, poderia ser comparável aos deuses, né, ou aos semideuses, se vocês quiserem, porque seria um homem perfeito de fato, né, um homem de posse de todas as boas características. Então, quando nós pensamos a educação a partir dos gregos, nós vamos ter uma preocupação em educar o homem integralmente, né? Quando eu falo integralmente, não é em tempo integral, né? Mas é o ser humano, o indivíduo desenvolvido em todas as suas possibilidades, em todas as suas potencialidades. Então essa é uma grande preocupação aí do homem grego, né? Tanto no sentido do corpo, né? Tanto no sentido do desenvolvimento físico, quanto no sentido do desenvolvimento mental, né? Ou espiritual, se quiserem, no sentido daquilo que diz respeito ao intelecto, né? Às virtudes morais e assim por diante, né? Então são coisas que precisam ser consideradas também para a educação a partir dos primeiros filósofos. Uma outra ideia nesse sentido, né? Então é quando o Estilpão, né, responde aí a Demétrio, né, nada perdido que é meu, pois ainda conservo a cultura, né, conservo eloquência e saber. Então uma outra coisa aí que os gregos, né, nesse diálogo vai aparecer, uma outra coisa que os gregos consideravam muito é a questão da cultura, do saber, né? Essa era, assim, a obra, né, mais preciosa, então isso era a aquisição, quer dizer, era a riqueza que todo humano, né, o que os homens poderiam ter. A maior e melhor riqueza, né? Não haveria outra riqueza ou um bem material que pudesse se assemelhar à riqueza cultural. Então havia aí uma grande valorização também da sabedoria. Por isso os primeiros filósofos, né, geralmente, são aqueles filósofos que sobrevivem, né, a partir do seu saber, a partir daquilo que é o conhecimento, a partir daquilo que é a cultura, né, em vista aí da sua produção. Até nós temos casos, né, de filósofos, né, que viviam aí embaixo de uma lona, né, tinha um filósofo que andava de cidade em cidade apenas com uma panela na mão, né, quer dizer, era um estilo dele, era extremamente pobre, né, roupas esfarrapadas nesse sentido, mas ele tinha muito conhecimento, muita cultura. Então, quer dizer, nós temos aí uma valorização diferenciada daquilo que é o homem. E esse era o ideal grego, né? Se nós pensarmos na nossa sociedade, nós vamos ver que às vezes nós valorizamos muito mais o ter, em última instância, né, as aparências, aquilo que são as riquezas materiais, do que o ser, ou seja, a riqueza cultural, aquilo que são, né, os processos intelectuais, os valores morais e assim por diante. Então são coisas diferenciadas aí que nós estaremos valorizando. E aí os gregos, né, nesse diálogo fica claro, portanto, que eles valorizam muito a questão da cultura, da sabedoria. Então o filósofo, né, era, vamos assim, o homem dos homens, né, o senhor dos senhores, e aí talvez a filosofia, nesse sentido, ocupava um lugar de destaque, um lugar principal. Inclusive, né, mais adiante, quando nós discutirmos sobre o Platão, né, ele vai elencar lá todas as profissões, né, todos os homens, todas as ciências, e vai colocar o filósofo, né, como soberano, ou então a filosofia, né, como a melhor das profissões, né, a profissão mais sensata nesse sentido. Então nós temos aí também uma valorização grande para os gregos da filosofia, né, ou do saber de um modo geral. Por isso que o filósofo também é um pouco aquele amigo do saber, né? Então tem algumas raízes nessas formas de pensamento. Outras ideias, né, que estão juntas com isso, né, é que a educação então é o trânsito da natureza até a civilização. E aí, quando eu falo trânsito da natureza, eu falo trânsito, né, daquela condição animal. Quando eu falo de natureza, é aquilo que nós temos, né, ao nascer, é a bagagem genética, ou seja, aquilo que às vezes
nós até podemos dizer, né, nós nascemos como se fôssemos uma pedra, né, e aos poucos essa pedra precisa ser esculpida, polida, né, e transformada no ideal. Esse era também o pensamento grego, né, ou seja, fazer com que esse sujeito, né, saia da sua condição natural e chegue aí a uma condição civilizada. No caso da polis grega, nós vamos falar que chegue à condição de cidadão, pois só o cidadão era um homem livre, né, poderia participar ativamente das decisões da cidade, né, dos rumos da cidade, enfim. Então, essa era a condição exigida também pelos gregos, né, e aí isso era possível, né, e somente seria alcançável aí pelos caminhos da educação, né? Então, quer dizer, tirar o homem dessa condição de miserabilidade humana, vamos dizer assim, para uma condição civilizada, né? Ou, de outra forma, tirar o homem da barbárie, e somente seria possível, portanto, pelos caminhos da educação. Ainda, nós podemos frisar, nesse sentido, né, que em alguma medida se pode dizer que os primeiros filósofos, né, foram também aí os primeiros educadores ou pedagogos. O intuito, né, desses era formular ou mesmo reformar os valores sociais, constituir as primeiras instituições, as regras de valor social, moral e ético. Então, quando nós falamos aí dos primeiros filósofos, nós podemos nos referir a eles como também os primeiros educadores, né, os primeiros pedagogos, pois, uma vez que eram os filósofos, né, guardiões aí da sabedoria, os filósofos que eram os guardiões da cultura, então nós vamos ter aí nessa situação, né, nessas condições, os responsáveis também pela transmissão dessa cultura, pela transmissão desse saber, o fazer com que esse saber progredisse de alguma forma, né, fosse ampliado, fosse sistematizado. Então, uma vez que o filósofo cuidava da cultura ou do saber nesse sentido, ele também era responsável, então, né, enquanto aí uma espécie de professor, para a transmissão para as gerações seguintes, né, ou para aqueles que, porventura, quisessem se apropriar desse tipo de conhecimento. Então, essa é uma condição importante dos primeiros filósofos. E aí, as grandes discussões, né, era que os filósofos, então, pudessem aí também, nesse sentido, né, guiar, né, ou reformular aí os princípios, pensar sobre os princípios da vida social, da vida moral, né, do agir humano, né, quando nós falamos em agir humano, isso diz respeito à questão da ética, né, ou seja, como se deve agir no sentido social, como devemos nos comportar em relação aos outros. Então, tudo isso era uma preocupação dos primeiros filósofos, né, e também eles acabaram aí fundando, né, e formando as primeiras instituições de ensino. Por isso, nós consideramos, então, os primeiros filósofos também, de alguma forma, como os primeiros educadores aí. Uma outra questão ainda a ser colocada no bojo das nossas discussões é que os sufistas, né, considerados aí os primeiros filósofos, pode-se dizer, então, foram os primeiros profissionais da educação, né? Educadores, no caso da civilização ocidental. Então, quando nós falamos dos sufistas, né, eles eram filósofos por excelência, ou seja, os primeiros filósofos, só que eram filósofos que não estavam comprometidos com a verdade, né? Esse é um detalhe importante. Eram filósofos que eram pagos, né? Por isso, talvez, a comparação com os primeiros profissionais da educação, porque eles eram pagos, né? Quem queria saber sobre alguma coisa, quem queria que eles dissessem algo sobre, enfim, um assunto particular, né? Que fosse de interesse também particular, né? De quem estava solicitando, eles eram pagos para isso, e eles iam lá, né? Subiam no púlpito ou, enfim, iam para um determinado espaço, então, e acabavam delineando aí uma argumentação a respeito daquele assunto. Então, esses filósofos, eles poderiam, por que eles não estavam, em última instância, aí, preocupados, né, com a verdade? Porque, não raras vezes, em alguns momentos, né, para alguns eles falavam uma coisa, né, para outros, logo na sequência, falavam outra coisa, né, às vezes contraditórias, né, ou seja, falsas e assim por diante. Então, eram filósofos, né, nesse sentido, porque falavam, né, pensavam, estavam de posse aí de alguma cultura, do saber, mas, por outro lado, né, era um falso filósofo nesse sentido, porque eles não tinham aí, né, quer dizer, uma grande preocupação com a verdade ou seguir aí um discurso sistematizado. E raramente também escreveram sobre aquilo que é o mundo, sobre as relações sociais e as relações mundanas, né, do homem para com os demais seres humanos. Então, são algumas perspectivas nesse sentido que estão postas aí a partir das discussões que nós fazemos então com os sufistas. Então, é preciso ter claro que os sufistas, né, apesar de serem esses primeiros profissionais, eles tinham aí um grande problema com a verdade em última instância.
ainda nós podemos dizer que, né, os sofistas, né, Platão, os filósofos religiosos na Idade Média, ou os modernos, né, enciclopedistas e outros, mais do que reveladores de uma determinada cultura, foram sujeitos que investiram contra hábitos, práticas, ideias, costumes, por vezes estão hirtos e mortos, né, que parece mais um processo de adaptação do homem ao seu ambiente, uma luta pela sobrevivência, do que a tão almejada civilização. Então esses filósofos, né, isso se estende por todo o período da filosofia, ou por todo o período da civilização. Nós podemos pegar aí dos gregos, né, ou dos próprios sofistas até os dias atuais. Todos os filósofos vão discutir sobre usos, costumes, hábitos, valores e assim por diante. E esses hábitos, ora, são retomados, né, como se fossem verdades a serem praticadas, como se fossem situações, né, a serem seguidas, né, exemplos a serem seguidos, ora são contestados. Então, o trabalho do filósofo, né, sempre foi um pouco esse também, de contestação, de reflexão, de passar novamente por aquilo que é, vamos dizer assim, por aquilo que são, né, os hábitos, os valores. Então, o filósofo está em constante debate aí com as ideias, em constante luta com aquilo que são as perspectivas sociais. Então é importante dizer que quando nós falamos, né, dos filósofos, independente do tempo, nós sempre estamos discutindo aí teorias, perspectivas, inclusive às vezes, né, alguns acabam contradizendo todo, né, que parece que nem estão preocupados, né, com o progresso da civilização, mas simplesmente em apontar aí caminhos diferentes para aquilo que vai acontecendo aí ao longo dos tempos. Então são situações adversas, né, que os filósofos acabam tratando. E pode ser, nós podemos considerar filósofos religiosos, né, quer dizer, põem valores religiosos, né, e aí criticam os valores leigos, né, ou laicos nesse sentido. Então nós temos aí sempre um debate, né, entre ideias diferentes. Alguns vão apontar, por exemplo, né, que deve-se priorizar a razão, a ciência, outros que deve-se priorizar a fé, a revelação ou crença de um modo geral. Então são essas situações que vão aparecendo aí nas discussões dos filósofos. E dentre essas discussões, né, os pitagóricos, que em última instância, né, diziam que tudo estava associado à ideia de número. E nesse sentido, né, o mundo era previsto então a partir da harmonia numérica. Um dos primeiros filósofos, né, que nós podemos considerar, né, Pitágoras, ou os pitagóricos de modo geral, eles estavam, portanto, aí dizendo, né, que todo mundo girava em torno, né, de uma explicação única, né, de um princípio único, e esse princípio único era o número, né, o número explicava tudo. E não parece, assim, por menos, né, que isso foi uma grande contribuição desses pensadores, porque até hoje, né, nós temos aí uma grande, assim, aceitação, né, daquilo que está medido em números. Mesmo aquilo que não é exato, nós tentamos dar uma exatidão, né? Isso vai delinear depois aquilo que em filosofia se chama o pensamento positivista, né, o mesmo sociológico, no sentido aí do Augusto Comte, onde tudo deve ser medido a partir de número, né, ou seja, tudo é necessariamente quantificado, né? Nós até temos uma preocupação aí com as avaliações, né, nós precisamos quantificar. Então parece que tudo é explicado aí em última instância pela ideia de número. E isso começa, né, lá com os pitagóricos, né? Não é de agora que nós temos aí a redução de todas as relações, né, de todos os conceitos para números, né? Isso começa lá com os pitagóricos, que tentavam explicar já o mundo então a partir dos conceitos aí de modo geral. E encerrando então um pouco as nossas discussões, nós ainda podemos dizer, né, que outros filósofos explicavam o mundo a partir de outros elementos, né? Tales vai dizer que o princípio de tudo é a água, Anaximandro o infinito, né, indeterminado, Anaxímenes o ar, Heráclito, né, o fogo, Pitágoras o número, como nós já dissemos, Empédocles os 4 elementos, né, terra, água, ar, fogo. Então, conforme aí a variação dos filósofos, nós também vamos ter em relação ao mundo e às coisas, e explicações diferentes, né? Eles vão colocar a origem de tudo aí a partir de elementos diferentes, né? Então nós temos aí na origem da filosofia uma variação de explicações. Você que esteve atento, né, responda aí o nosso segundo quiz. Qual é a obra de arte perfeita para os gregos? A. Os pitagóricos. B. O sofista. C. O filósofo. D. O homem educado.
alternativa correta é a letra D, O Homem Educado. Parabéns a você que marcou a alternativa D, O Homem Educado, pois esta é a obra perfeita, né, para o grego, para os filósofos gregos, né, pois era um homem aí que estava desenvolvido, né, ou teria desenvolvido aí todas as suas potencialidades em termos físicos, né, espirituais, mentais, enfim, um homem completo aí por excelência e bem desenvolvido. A dica de leitura de hoje é o livro Convite à Filosofia, um exuberante exercício do pensamento que fomenta a reflexão crítica e lança um facho de luz sobre questões do dia a dia, realçando seu caráter histórico e ampliando os horizontes do leitor. Eis o alcance deste livro. Quando nós pensamos em filosofia, nós vamos perceber então que sempre existem aí ao longo dos tempos, né, ideias, conceitos, pensamentos para todos os gostos, né, e para todos os prazeres aí intelectuais. Então é preciso sempre olhar para a história também da filosofia com certo cuidado para nós não ficarmos aí ou cairmos, né, nessas tentações, porque senão nós acabamos não conseguindo dar aí a devida explicação para aquilo que é a nossa atuação pedagógica, para aquilo que são os problemas pedagógicos reais de fato. É sempre importante ter em mente aí que é necessário fazer então um certo recorte. E ao fazer esse recorte, né, que fique bem claro, nós sempre acabamos fazendo algumas opções, delimitando aí algumas teorias, algumas ideias e evidentemente, né, outras tantas ficam fora. Na nossa compreensão, nós vamos procurar fazer isso destacando, né, ao menos um ou dois filósofos que são importantes Uma ameaça para cada foi área detectada. de concepção, para cada corrente de pensamento, né? Evidentemente existirão sempre outros, né? E aí basta fazer um pouco essa transposição, né? Pegar aí assim, a ideia central, aquilo que é o cerne, né, da compreensão daquela corrente e nós podemos aplicar aí aos diferentes filósofos. Se eu falar, por exemplo, né, estou falando aí do existencialismo e lá pelas tantas eu estou falando do existencialismo a partir de um filósofo chamado aí, vamos dizer assim, Heidegger, né, ou a partir de um filósofo chamado ou do Rousseau ou outros filósofos nesse sentido. Eu também posso, né, eventualmente, quer dizer, pensar em relação ao Sartre, né, ele também é o existencialista. Eu posso pensar em outros filósofos brasileiros que também são existencialistas. Basta fazer um pouco essa transposição de pensamento. Por isso que nós discutimos muito mais ideias, né, do que propriamente focamos na vida, né, dos filósofos ou daquilo que seriam os clássicos da filosofia. Então, um pouco também a opção de discussão que nós fazemos. E falando nisso, né, é importante salientar então que nós vamos destacar aí a filosofia enquanto aí uma teoria do conhecimento. Para Platão e Aristóteles, a filosofia é nesse sentido a ciência pura e simples. Já para os estoicos e epicuristas é a aspiração à virtude e à felicidade. Então, quando nós pensamos aí a filosofia, né, nós vamos pensá-la enquanto teoria do conhecimento, de modo especial a partir já de Platão e Aristóteles, né, enquanto uma filosofia pura e simples. Simples porque ela carrega essa simplicidade, essa humildade do conhecimento, da sabedoria, né, e essa compreensão de que a filosofia trata, então, das coisas ligadas à verdade. E a verdade, às vezes, é algo simples, né? Não é algo complexo. Então, se faz uma opção aí pela simplicidade nesse sentido e pela pureza também. Em contraposição àquilo que é, às vezes, a concepção, né, dos estoicos e epicuristas, né, em relação à virtude, a preocupação com a felicidade, ou mesmo em relação à preocupação de tantos outros filósofos, né? Então é só fazer aí uma pequena delimitação já de início, né, para mostrar um pouco o caminho que nós vamos seguir a partir de agora em se tratando de pensar a filosofia. É importante dizer, né, que algumas características marcam então a essência da filosofia, né? E aí, dentre essas características está aí uma atitude em relação à totalidade dos objetos e aí o caráter também racional cognitivo dessa atitude, né? Então, quando nós falamos em filosofia, eu já destaquei de alguma forma, né, essa ideia do caráter racional cognitivo, né, o cuidado para com a argumentação, o cuidado para que o pensamento siga de fato um raciocínio lógico, coerente, né, que seja aí
um processo prudente de se pensar. Então, quer dizer, uma primeira característica da filosofia está posta nesse sentido. Uma segunda característica também importante é que a filosofia é um pensamento de totalidade, um pensamento de conjunto. Por isso, o filósofo, em última instância, é aquele que domina, né, as outras áreas do conhecimento, as outras áreas do saber. Então, quando se fala em filosofia, nós falamos aí em ciência mãe, em ciência mestra, pois ela serviria de base, né? Em última instância, nós podemos dizer que todos os profissionais hoje em dia deveriam fazer filosofia, né? Porque essa é a ciência primeira. E é a partir da filosofia, a partir dos filósofos, que nós vamos ter aí a criação das diferentes, né, das outras disciplinas. Então, se nós pensarmos a questão da medicina, né, o primeiro filósofo, né, Hipócrates, né, quer dizer, foi lá o primeiro médico. Logo na sequência, né, nós podemos pensar em outras disciplinas, até as disciplinas mais modernas, né, psicologia surge a partir de 1800, 1900, é uma disciplina que deriva de onde? Lá da filosofia, né? Então, quer dizer, se nós nos perguntarmos, né, se nós formos a fundo a respeito da origem das demais disciplinas, encontramos uma raiz lá na filosofia, né, uma especialização a partir dessas discussões. Por isso, a filosofia é quem deve, né, ou o filósofo é aquele que deve ter uma noção geral das coisas que estão acontecendo nas diferentes disciplinas, ou então uma visão geral daquilo que acontece no mundo, né, em termos de conjuntura social, política, econômica, questões da ética, do agir humano, enfim, sobre aquilo que diz respeito ao humano de um modo geral. Então, a filosofia é, sem dúvida nenhuma, também a guardiã, de alguma forma, dessa compreensão de conjunto, dessa compreensão da totalidade. Por isso, o filósofo, né, estaria aí dentro dessa compreensão enquanto princípio, né, enquanto primeiro, mas também enquanto o fim. Se nós olharmos a carreira de formação que nós temos hoje, né, no sentido acadêmico, nós vamos perceber lá que, em última instância, quem está no topo é aquele sujeito que tem PhD. Né? O que é PhD? Né? É filósofo doutor, né? Quer dizer, já passou lá da situação de doutor, mas é o filósofo doutor. Então, PhD é aquilo que, assim, é aquele sujeito, né, que já consegue fazer uma reflexão de totalidade a partir da sua área. Né? Por isso, a ideia de PhD, né, o mais alto título que pode ser dado a um sujeito, né, no sentido acadêmico. Então, um pouco essa perspectiva também que está posta para o filósofo, para a filosofia. Outras questões importantes. As definições de vírus foram atualizadas. Nas palavras de Hessing, que a filosofia, né, é então a tentativa do espírito humano de atingir uma visão de mundo mediante a autorreflexão sobre suas funções valorativas, teóricas e práticas. O filósofo também, assim, não necessariamente é aquele sujeito que faz experiência, como nós teríamos na biologia, como nós teríamos nas questões ligadas à genética ou na medicina. O filósofo, algumas vezes, é aquele sujeito, né, que faz aí uma autorreflexão e produz conhecimento a partir disso. Alguns filósofos acabam sendo criticados em vista dessa situação. Muitos pensadores não consideram a filosofia enquanto uma ciência em vista disso, ou seja, em vista do seu caráter não experimental. Então, não sobram críticas também para essas tendências. E aí, não raras vezes, né, quando se fala em filosofia, se diz, não, quer dizer, é um saber, é um conhecimento, é alguma coisa, mas não é uma ciência. Por que não é uma ciência? Exatamente porque não teria essa base experimental, uma relação direta, né, entre conhecimento, entre teoria e prática. Mas a filosofia, sem dúvida nenhuma, vai orientar o agir humano, vai orientar coisas práticas. E a filosofia, né, embora seja produzida às vezes a partir de uma autorreflexão, também pode conduzir sim a conhecimentos verdadeiros. Um exemplo disso que nós podemos dar é do filósofo, né, Immanuel Kant, filósofo de Königsberg, é uma cidade pequena da Alemanha, né, nascido aí há mais de 200 anos idos já. O Immanuel Kant, quer dizer, nunca sai dessa cidade de Königsberg e produz aí uma grande teoria filosófica, né, produz aí um grande sistema filosófico. E mesmo assim, aquilo que ele produziu, aquilo que ele falou, né, há mais de 200 anos, apenas hoje nós conseguimos confirmar, por exemplo, na área de astronomia. Né? Então, quer dizer, são coisas que foram pensadas por alguém que nunca saiu de casa, mas que aos poucos, né, pode ser revelado também aí como um conhecimento verdadeiro. Né? Então, a filosofia também tem uma tendência, né, de ser esse processo de autorreflexão sobre as diferentes funções, sobre os diferentes âmbitos da vida humana. Ainda nós podemos mencionar em relação à filosofia, né, que com essa definição ocorre então aí uma divisão, né, em 3 partes no campo da filosofia, né, enquanto teoria da ciência, teoria do valor e teoria aí da visão do mundo. Então, quando nós falamos aí da filosofia, nós também estaremos relacionando a filosofia, né, às 3 diferentes
campos, né? A teoria da ciência, aquilo que diz respeito ao conhecimento, às formas como nós conhecemos, né? E isso nós já discutiremos mais adiante. Essa vai ser um pouco a nossa opção aqui em relação às discussões ligadas ao campo da filosofia. Nós teríamos ainda outras opções, né? Discutir aí a partir da teoria do valor, né? A partir da teoria da visão de mundo. Por que nós não vamos fazer essa opção? Porque quando nós discutimos a teoria do valor, nós estaremos entrando, né, um pouco mais no campo da ética. E aí ética acaba sendo, dentro da filosofia, uma outra disciplina, né? Tem toda uma outra discussão também e fugiria um pouco dessa relação com o campo pedagógico, né? Evidente, né, que o pedagogo precisa ter ética, evidente que o pedagogo precisa dessas condições, né, de atuação profissional, precisa considerar os valores que assume e assim por diante, mas se trata de um outro campo de discussão que não está muito próximo aí daquilo que nós consideramos a filosofia nesse entroncamento com a pedagogia. Portanto, a nossa opção aí será pela teoria da ciência, né? Até nós podemos às vezes mencionar um pouco dessa teoria enquanto ou na relação com a visão de mundo. Ainda, né, então, definindo um pouco melhor a teoria da ciência, nós podemos dizer, então, que algumas das principais questões tematizadas por essa teoria da ciência, ou seja, a teoria do conhecimento, trata-se aí das fontes primeiras de todo o conhecimento, as condições de possibilidade do conhecimento. Aqui se fala no sujeito que conhece e do objeto que se deixa conhecer. Então, quando nós pensamos a filosofia a partir dessa teoria do conhecimento, nós nos perguntamos, né, quer dizer, o que nós podemos conhecer? Ou de onde deriva todo o conhecimento? Como é que nós conhecemos as coisas de verdade? Isso é importante se nós pensarmos no processo educativo, né, fazendo já uma ponte aí com as questões ligadas à pedagogia, porque na medida em que você compreende como alguém conhece as coisas, é aí que você pode atuar. Na medida em que você compreende como a criança conhece o mundo, é aí que você, enquanto pedagogo, nós, enquanto professores, podemos atuar, influenciar, né, nesses mecanismos, ou usufruir desses mecanismos, para que aconteça aí o processo de ensino e aprendizagem. Então, quer dizer, se perguntar e se questionar sobre isso é algo importante. Por isso que nas nossas definições, nas nossas próximas discussões, nós vamos ter aí também um pouco a delimitações de diferentes formas, né, pelas quais as pessoas chegam a conhecer aquilo que conhecem. Essa é uma questão aí de filosofia por excelência, e os filósofos também se debateram, né, quer dizer, dizendo aí que às vezes o conhecimento depende do sujeito, às vezes o conhecimento depende do objeto, às vezes depende dessa relação entre sujeito e objeto. Então são um pouco essas características, essas tendências que estão postas aí para nós. Ainda nós podemos dizer, né, que o processo que transforma aí afirmações em juízo e também da relação sujeito-objeto existente aí resultam então algumas consequências, né? Um pouco daquilo que nós já estamos discutindo aí ao longo do tempo, né? Trata-se dessa relação sempre entre sujeito e objeto, né? Quem conhece o que, como é que nós conhecemos, como é que se travam essas relações todas do processo de conhecimento, né? Quer dizer, será que nós conhecemos porque os objetos se deixam conhecer a partir do objeto? Como é que nós delimitamos um pouco essa situação toda, né, pensando aí a partir da filosofia, e qual seria então a contribuição dessas discussões para a educação? É um pouco isso que vai encerrando então, né, que está englobado nas discussões da filosofia em relação à educação, né, essa preocupação com o conhecimento das coisas, né, do mundo, com a forma como nós vemos e percebemos o mundo, e também com a forma como isso vai ser utilizado, né, pela educação ou na educação, enquanto sistematização de um processo de ensino e aprendizagem, né, que vai acontecer formalmente nas nossas escolas, né? Então, é toda a influência dessas discussões entrando aí ou sendo sistematizadas enquanto teorias da educação propriamente dita, né? Você que prestou atenção, responda aí com cautela, né, o nosso terceiro quiz. Quando se fala das fontes do conhecimento, da formação de juízos e da verdade, trata-se da filosofia enquanto A. Teoria da ciência, B. Teoria do valor, C. Teoria da visão de mundo, D. Teoria do saber do homem. A
alternativa correta é a letra A, teoria da ciência. Acertou quem respondeu a alternativa A, teoria da ciência, pois quando nós tratamos das fontes do conhecimento, dessa preocupação com a formação de juízos, com a formação de argumentos, raciocínios ou mesmo reflexões em torno disso, nós estamos preocupando com a ciência ou com aquilo que é verdadeiro em termos de conhecimento. Chegamos ao final da nossa aula. Não esqueça de acessar a plataforma para fazer as atividades que estão lá. Também tirar as suas dúvidas, conversar com os professores ou mesmo com os outros colegas, participando aí dos fóruns, enfim, acrescentando aí um pouco mais aquilo que são as nossas discussões e também aí podendo aprender, sem dúvida nenhuma, de modo colaborativo, ou com os colegas ou mesmo com o professor a partir das dúvidas que são tiradas. Não esqueça também de ler o capítulo correspondente do livro didático, pois ele é complementar aí às nossas aulas e imprescindível para a compreensão das nossas discussões. Na próxima aula nós continuamos a discutir sobre a filosofia, mas agora enfocando especificamente uma teoria, uma corrente de pensamento que é a teoria da essência. Portanto, prepare-se também. Até lá!